Em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo de Deus, queremos refletir nesse momento, e eu quero pegar a palavra sofrimento, porque os textos falam assim. Jesus falou no Evangelho de João 16, que por um momento iremos sofrer, mas que essa tristeza será transformada em alegria. E lá em Apocalipse fala de toda lágrima sendo enxugada. Eu quero ler aqui João 16, 20, que Jesus literalmente disse: no mundo vão chorar e se lamentar, mas vossa tristeza se converterá em alegria. Quero pegar então o tema sofrimento, que é bem amplo, né? Bem amplo. Faço só uns recortes aqui, na certeza que cada um de nós sabe, assim, as dificuldades que por uma ou outra razão o sofrimento vem sobre nós. A gente enfrenta doenças, dores, dificuldades, momentos sensíveis de dúvida. O sofrimento vem, as lágrimas vêm. O texto diz, Jesus diz: no mundo vocês vão chorar e se lamentar. São problemas de relacionamento, as coisas não fecham bem, a amargura cresce no coração, a gente não sabe muito bem como se portar, como fazer, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, acidentes. Ontem foi relatado muito aqui no nosso estado, aquele acidente que envolveu ali a família do treinador Mano Menezes. A gente olha, 16 anos, 9 anos, a gente transporta a mente, pensa, que coisa, que sofrimento, quando há situações assim que pesam, que trazem lutos, que trazem lágrimas. Então queremos refletir, pensar nisso. Aqui em João 16, esse texto de João capítulo 16, Jesus está falando de um sofrimento mais imediato. Ele está dizendo para eles, vocês vão chorar, mas o choro de vocês se converterá em alegria. Claro que ele poderia estar falando de todos os outros choros, mas aqui, nesse texto de João 16, ele está falando de sua morte. E eu acho até curioso o jeito como o evangelista registrou isso ali em João capítulo 16. Porque no verso 16, Jesus diz assim: um pouco e vocês não me verão, mas outra vez um pouco e me verão de novo. Poxa, mas era uma pegadinha difícil de entender isso, né? E aí os discípulos: como assim? Um pouco vocês não me verão e outro pouco vocês me verão de novo? E aí eles perguntam, né? Ficam lá com a cara de quem está com um nó na cabeça, e Jesus percebe e diz: eu sei. Vocês estão perguntando aí sobre esse pouco. E o primeiro versículo que o pastor Reinaldo leu ali diz assim: eu tenho umas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos ainda para entender isso, né? Tem muita coisa que é assim na vida da gente, agora eu não entendi. E aí Jesus falou com mais clareza, que ele deixaria eles, mas reencontraria. A gente aqui em 2025, olhando para o texto, diz: é óbvio que ele está falando da morte, da ressurreição dele, mas se a gente coloca no lugar deles lá, como é que eles iam entender? Eles entenderam depois. Sim, era isso que ele queria dizer. Aliás, normalmente é assim. Depois que passa, mesmo aqueles sofrimentos maiores, muita coisa a gente entende aqui. Por isso, hoje eu entendo melhor. Hoje eu percebo melhor por que foi aqueles dias. Mas plenamente, completamente, a gente não entende. Tem coisas que nunca vamos entender. Aí vem Apocalipse 21. Quando tudo será feito novo, quando então as coisas vão ter sentido, quando tudo se completar, quando tudo se fizer novo, aí então fica claro
E aqui eu queria destacar, e por isso eu coloquei o tema da esperança, lidando com o sofrimento com esperança. Porque essa esperança é nossa por causa da ressurreição. Jesus ressuscitou, e isso é uma certeza grandiosa demais para a gente. Ele diz assim, a alegria vai ser então tão plena que ninguém vai tirar essa alegria de vocês. E eu queria que cada vez vocês sentissem e percebessem mais. Às vezes a gente lê, mas não pensa em tudo. O que é um novo céu e uma nova terra? Eis que as primeiras coisas se passaram. O que é essas primeiras coisas? Esse mundo, do jeito que ele está completamente minado pelo pecado. Não é só o pecado dos outros, não é só a corrupção deles lá de cima, é a nossa. E isso está enredado. Mas Jesus faz brilhar o sol, faz irradiar um céu azul e diz, mas tenham esperança, eu estou com vocês, foquem nisso. Tá, e essas coisas que tanto doem, um dia será tudo enxugado. Essas lágrimas serão enxugadas. Pensem nisso, gente. Porque isso quer dizer que naquela hora de maior angústia, de maior sofrimento, de maior dor, de maior lágrima, ali uma luzinha sempre tem que brilhar da presença de Jesus, da ajuda de Jesus. E da esperança, que não é assim uma esperança no sentido humano. Ah, pois é, eu tenho esperança. Não, a esperança é uma certeza. Ele ressuscitou, isso vai acontecer. E aí nós podemos nos erguer, balançar a poeira, dar a volta por cima, entre aspas, né? Ou seguir adiante. É esperança, é esperança. Mas eu resolvi colocar uma outra palavra junto ao tema. Lidando com o sofrimento, com esperança e amor. Bom, amor pode ser uma palavra meio assim, batida, de tanto se usar, mas amor aqui é o que Jesus deixa como um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Por que isso? Muito por causa do sofrimento. Chorai com os que choram. Consolem os que choram. E isso nos coloca numa outra dimensão, quase numa outra temática de sermão aqui. Porque Deus nos encaminha e diz, gente, não percam a sensibilidade, não fiquem só na volta das coisinhas de vocês. Ah, como eu estou bem, estou gostando assim, estou legal. Olhem para o sofrimento dos outros. Tem gente para ser abraçada, tem gente para ser ajudada. Ele desperta essa sensibilidade porque Ele quer enxugar lágrimas hoje. Não só lá na eternidade, sim, toda lágrima... Não, Ele quer enxugar hoje as lágrimas. E eu falo como desafio, porque é assim, e Ele quer fazer isso por meio de nós. É para isso que somos igreja, é para isso que a gente vive. E daí a gente se organiza em diferentes etapas e usa coisas que a Bíblia ensina, por exemplo, as ofertas. A Bíblia fala das ofertas para que isso aconteça, para que a palavra da esperança continue proclamada, para que gente se organize, use logística, use ação, vamos lá, vamos ajudar. Como que dá para fazer? Dá para ir lá? Dá para ir no hospital? Dá para ir junto ao luto do cemitério? Vamos lá. E aí nós nos unimos, porque 2 é melhor do que 1. 200 é melhor do que 100. Juntos. E aí nós sabemos que ao trazermos, por exemplo, como eu citei, ofertas, nós estamos pensando nisso. Eu quero enxugar lágrimas. Eu quero levar para os outros. Não é para o meu próprio umbigo, para a minha própria estrutura, só para minhas coisas. Eu quero consolar, porque o sofrimento existe. E uma das coisas que mais dói é a solidão. E tem muita gente sozinha. A igreja também existe para essa comunhão. Estamos juntos. Sim, é duro, é sofrido, a vida é difícil, mas estamos juntos. E a gente sabe que junto a gente consegue mais, que a gente caminha melhor, que a gente anda mais.
Vocês devem ter visto aí, né, nas redes sociais, talvez alguns não, né, porque as bolhas é muito diferente, mas muito se falou aí dos bebês reborn, né? Falou-se muito. Quem não ouviu, muitos ouviram, quem não ouviu isso, são bebês muito idênticos a bebês de verdade, assim, né? São usados para, olha, movimentos, enfim, quase como um bebê de verdade. Ok, até aí legal, brinquedo bonito, mas tem muitas pessoas se ligando a isso, porque há uma solidão, há um vazio existencial. E, ok, não tem nenhum problema de ter hobbies, mas só que algumas coisas alarmaram a sociedade, porque viram pessoas levando bebês no hospital para serem ajudadas. Viram pessoas querendo fazer um parto, ou preocupadas porque o bebê de brinquedo está com febre. Gente, eu quero que entendam bem, aqui a gente pode olhar para essa situação e ficar, ai, que ridículo. E pode ficar apontando, né? Ai, que ridículo. Mas sempre tem aquela historinha, quando a gente aponta o dedo, tem dedos apontados para nós, né? Isso é uma denúncia contra nós. Se tem gente que precisa encontrar afeto assim, é porque eu não estou entregando o afeto que eu deveria. É porque eu, igreja, não estou acolhendo como deveria. É porque eu não estou muito importando com os outros. Por isso, lidar com sofrimento com esperança, sim, que legal, mas com amor, que é o que Jesus nos encaminha a fazer. Eu ontem estava com o grupo ali delas em Cristo, que se reuniram no salão, e eu usei uma expressão que eu acho curiosa, né? Que fala assim, ó, a gente sente uma saudade daquilo que a gente não viveu. Eu acho muito curiosa essa frase. A gente vive uma saudade daquilo que a gente não viveu. É curiosa porque é estranha, né? Como é que eu vou ter saudade do que eu não vivi? Saudade a gente tem, tipo, como estava legal lá, eu sinto saudade. Não, é porque nós um dia como humanidade estivemos em perfeição com Deus. A morte nos abala tanto porque a gente tem saudade da vida que Deus projetou para a gente. E é esse vazio, essa saudade, que as pessoas no mundo e que nós mesmos tentamos preencher com coisinhas. Agora, aí vem vícios, aí vem coisinhas, e aí a gente tenta encher, e nunca está cheio. Porque chega num outro momento, o vazio vem de novo, a tristeza vem de novo, o sofrimento vem de novo. Aí a gente entende quando a Bíblia fala de plenitude. O que é plenitude do Espírito Santo? É quando ele... Agora esse espaço foi preenchido, eu sinto segurança, eu sei quem eu sou, eu tenho sentido na vida. Ali está o Espírito de Deus, o seu poder e o seu amor. Mas não se enganem, mesmo assim, o sofrimento vem. Jesus disse, no mundo passais por aflições, ou o texto de hoje, literalmente, vocês vão chorar e se lamentar. Mas Jesus então, e hoje temos unido essa palavra de Apocalipse 21, mas chegará um dia, que essa alegria será tão plena, que toda lágrima será enxugada, e ninguém vai tirar essa alegria de vocês. Vocês estarão comigo, eu serei o seu Deus, e vocês serão meus filhos, minhas filhas. O verbo está no futuro, mas ele disse isso também aqui no presente. Eu estarei convosco todos os dias. Confie, viva na esperança, mas viva também no amor. Que Deus nos abençoe assim. E eu quero que vocês fiquem bem com isso, que a gente aprenda a lidar com o nosso sofrimento, mas que a gente esteja atento para o sofrimento dos outros, para que a gente esteja atento para os sofrimentos dos outros, e que assim Ele nos dê sabedoria, como igreja, logística, organização. A minha oferta deste mês, daquele dia, para aquele propósito, nós colocamos o coração em muitas coisas, orçamento em muitas coisas, esforços em muitas coisas, e esquecemos daquilo que Deus deu como sentido principal, o amor verdadeiro entre nós, uns com os outros
e com o mundo inteiro. Porque nós amamos, porque de fato Deus nos amou primeiro. Fortaleçamos nessa verdade. Amém.